Que a gente coloca lá no Moodle depois, tá? Pessoal, deixa eu contar a historinha primeiro, tá? Antes de eu falar o que é uma progressão aritmética. Tinha um aluno, um aluno muito custoso na aula de matemática. Ele dava muito trabalho, mas não porque ele não gostava de matemática. Era bem o contrário. Era um aluno muito dedicado e muito avançado. Então, as aulas para ele eram uma coisa bem, bem chata. Afinal de contas, ele era um gêniozinho, tá? Bom, essa é uma historinha, tá? Não significa que ela seja necessariamente inteira verdade. Bom, quando eu escutei essa historinha, né, me disseram que esse aluno era Galileu, né? Perdão, era Gauss. Era Gauss, Edwin Gauss. Um matemático muito famoso, matemático e físico, na verdade. E a professora, para punir esse menino, ela passou um castigo, mandou ele somar. Mandou ele somar um, mais dois, mais três, mais quatro, tá? Mandou fazer essa sominha aqui, ó. Somar até o 100, tá bom? E aí, gente, o menino respondeu para ela, né, quanto que dava essa soma, de uma maneira muito rápida, muito além do que ela imaginava. Vocês aí têm alguma ideia de como fazer essa soma de um jeito bem rápido? Alguém tem um chute aí? Somar um mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e ir embora? Não, Danilo. Zero? Sem. Olha só, o menino foi muito bom para enxergar, sabe o quê? Ele enxergou que quando você soma um com 100 dá 101. Quando você soma, é, deixa eu aumentar isso aqui que fica melhor. 98, 99 e 100. Soma um com 100, 101. Quando você soma dois com 99, dá 101. Quando você soma 3 com 98, dá 101. Vocês enxergam isso, pessoal? Então, se eu somar o primeiro com o último, 101. O segundo com o penúltimo, 101. Né? O terceiro com o antepenúltimo, 101. E assim vai. Né? Isso aí a gente tem uma progressão. Olha só. Ele enxergou que se a gente tivesse números de 1 até o 100, então a gente teria 100 números. E se eu agrupasse eles de dois em dois, ou seja, somando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e agrupando, eu vou criar 50 pares, né? Vou ter 50 grupinhos, cada grupinho vou ter dois elementos. Então, gente, o menino, ele muito inteligente, viu que essa soma aqui, basicamente, era pegar 50 e multiplicar por 101. Basicamente isso, tá certo? E aí, ele encontrou o resultado, né? 50 vezes 101, se eu não me engano, é 5.050, tá? E aí, pronto, fez a soma. A professora, no primeiro momento, não sabia do que ele tinha feito, nem a técnica que ele tinha usado. E mandou ele fazer a mesma soma de 1 até 1.000. Então, 1 mais 2 mais 3 foi até 1.000. Então, 998, 999 mais 1.000. E aí, o menino prontamente sabia como resolver isso assim. Basicamente, somou o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e viu que sempre dava 1.001. Tá certo? E aí, essa soma aqui, ele sabia que seria 500
vezes 1.001, tá? Gente, por que que eu estou contando essa história? Porque uma progressão aritmética é exatamente isso aqui que a gente está vendo, ó. Uma progressão a gente chama de PG, perdão, PA, progressão aritmética, são sequências numéricas, tá, gente? 2, 3, 4. Isso aqui é uma progressão aritmética. E qual a gente fala, né, a razão, vamos chamar só de Q, tá? Razão dessa progressão é um, tá? Por que um? Porque o termo da frente é sempre o somado de um, né? Então, o 2 é o primeiro termo mais um. O 3 é o segundo termo mais um. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Que se eu chegar aqui, ó, em um termo x, o próximo será x mais um, né? Ou, se quiser usar a letra muito comum, né? Num termo n, o próximo será n mais um, né? Então, se aqui é um, aqui é um mais um, né? Ou seja, 2. Então, se aqui é 2, o próximo vai ser 2 mais um. Ou seja, vai ser sempre o número aqui da casa mais a razão, tá certo? O anterior mais a razão. Então, gente, isso é uma progressão aritmética, né? Só que a progressão aritmética, ela não precisa ser de razão 1, ela pode ser de razão 2. Então, a progressão aritmética, ela pode ser do tipo, por exemplo, 3, 5, 7, 9, né? Ou seja, a razão aqui é quanto, né? Razão aqui é 2, né? Olha só. O 3 ele é o um mais 2. O 5 ele é o 3 mais 2. O 7 ele é o 5 mais 2, né? Danilo, Hum, eu posso achar razão também subtraindo o seu antecedente? sim, sim. Você pode subtrair o 3 para o 1, o 5 para o 3, o 7 para o 5, o 9 para o 7, tá? Pode subtrair também. Sim. Bom, por que que eu estou dizendo isso, né? Porque, para a gente entender o que seria uma soma, né? Soma de n termos, a gente precisa entender qual que é o termo geral da progressão aritmética. Então, veja, essa historinha que eu contei é uma progressão aritmética de razão um, e a gente fez a soma, né? Usando esse macete de somar o primeiro com o último. Mas veja, a gente pode usar o mesmo raciocínio para outras progressões. Então, primeiro vamos entender aqui qual é o termo geral. O que significa termo geral, né? Termo geral é o seguinte, olha só, se eu te falar assim, ó, AK, tá? Geralmente a gente representa assim, ó, AK é uma progressão aritmética de razão, ó, de razão, né, de que aqui, melhor, por exemplo, igual a, vou chutar, 3, de Q igual a 3, e o A1 é igual a 2. O que que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que o primeiro termo é 2, ou seja, o A1 é 2, né? O primeiro termo da minha razão é 2. E que a razão, perdão, o primeiro termo da minha progressão é 2. E a minha razão é 3, tá certo? Bom, se a minha razão é 3 e o meu primeiro termo é 2, então eu consigo te dizer qual que é o segundo termo, né? Ó, o primeiro é 2. Se o primeiro é 2 e a razão é 3, então o segundo é 5. Oh, meu Deus. O segundo é 5, né? Por quê? Porque aqui é 2 mais 3. Então, se o segundo é 5, o terceiro é 8. Se o terceiro é 8, o quarto termo é 11. Tá certo? E assim vai, né? Assim eu consigo escrever todos os números
da minha progressão. Mas eu queria saber, né, numa posição qualquer, né? Essa aqui, né? Essa aqui é a primeira posição, segunda, terceira, e assim por diante, né? E se eu tiver numa posição N, uma posição N qualquer, na enésima posição. Ah, professor, que posição é essa? Qualquer que eu quiser, 10, 15, 20, 12, 11, 13, 1000, 2000, 3000, em qualquer posição. Como que você descobre o valor, né, do número em uma posição qualquer, só sabendo essa posição? Porque você não vai, por exemplo, qual que é o número que está na posição 1000? Você vai ficar somando 2 com 3, 5, 5 com 8, ou 5 com 3, 8, 8 com 3, 11, até chegar em 1000, na posição 1000, não no número 1000, tá? Na posição 1000. Você vai fazer isso? Vai, né? A gente vai criar uma maneira inteligente de contornar isso. Então, como a gente faz para criar essa maneira inteligente? A gente chama de termo geral, tá? Então, o termo geral da PA. O termo geral da PA, vamos lá, gente. O termo número 1, ou seja, quando o n é 1, né? Isso implica que a gente tem A1. Quando o n é 2, o que a gente tem? A gente tem o A2, que é igual ao anterior, ou seja, igual ao termo 1, mais quem? Mais a razão. Opa, mais a razão. Se a gente tiver no N3, o N3 é quem? É o A3, tem uma setinha, setinha. É o A3, né? Que é o A2 mais a razão. Mas, gente, espera aí. O A2, ó, olha para essa expressão de cima. O A2, ele era o A1 mais a razão, né? Então, eu posso trocar onde tem A2 por A1 mais a razão. Olha só, vou trocar esse termo aqui, ó, né? Vai ficar A1 mais a razão, mais a razão, mais a razão. Gente, vocês enxergam isso, ó? Onde tinha A2, eu troquei pela essa expressão que está bem aqui. Tá certo? E no final, eu fiquei com o quê? Com A1 mais duas vezes a razão. Olha só, tá aparecendo um padrão, não tá não? Vamos pegar o próximo? N4, né? N igual a 4. Implica que o A4... Gente, eu coloquei só para... Mas assim, é detalhe, tá? Eu coloquei K, mas pode ser N, viu? Tanto faz. Tem livro que põe K, tem livro que põe N, tá? Vou pôr N para poder ficar igual, tá? Nas continhas. A4, gente, A4 é quem? Né? É o A3 mais a razão. Gente, A3, eu já escrevi quem é A3, ó. Olha para isso aqui, ó. A3 é quem? É A1 mais duas vezes a razão. Ou seja, eu vou trocar o meu A3 por A1 mais duas vezes a razão. Vai ficar assim, né? A1 mais duas vezes a razão mais a razão. E no final eu fiquei com A1 mais três vezes a razão. Gente, agora sim, né? Cheguei no padrão, tá? Vamos observar aqui, ó. Só para a gente entender, tá? Eu vou escrever o A1 assim, ó. Primeiro aqui, ó. A1 mais zero vezes a razão. O A2 é A1 mais uma vez a razão. O A3 é A1. Eu vou até circular aqui, ó. Vou circular assim. Sim. Esse que está circulado já, vou circular esse, tá? Olha só. Então, vamos de novo. No 1 aqui, ó, no A1, eu tenho zero vezes a razão. No 2, eu tenho uma vez a razão. No 3,
eu tenho 2 vezes a razão. No 4, eu tenho 3 vezes a razão. Vocês conseguem enxergar, gente, o padrão? Ó, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Ou seja, é sempre um a menos, né? Então, no 1 eu tenho 0 vezes, no 2 eu tenho uma vez, então sempre tem um número a menos, né, na razão. Ou seja, pessoal, o termo geral da PG, que eu estou dizendo, o AN, com N sendo qualquer valor, é sempre o A1 mais N menos 1, que é a posição anterior, vezes razão, né? Se vocês quiserem verificar isso, ó, pega esse exemplo que a gente construiu aí, né? Verifica, vê se esse negócio não dá certo, ó. Não bate certinho, né? Aqui eu tinha 1, 1 menos 1 ficou 0. Apareceu 0 aqui, ó. Se eu colocar 2, aqui vai ficar 2 menos 1, 2. Ou 2 menos 1, 1. Vai aparecer o 1 aqui. Se eu colocar 3, vai ficar 3 menos 1, 2. Vai aparecer o 2 aqui. Se eu colocar 4, 4 menos 1, 3. Aparece o 3 que está aqui. Então, eu já descobri o termo geral, tá? Então, um termo qualquer da minha progressão é dado com essa formulazinha. Agora, a gente vai partir para a soma, tá? Que é o que o exercício fala, né? Ele fala assim, ó, seja Fn a soma dos n termos, tá? De uma progressão aritmética. Então, é aquela mesma lógica. Soma o primeiro, com o segundo, com o terceiro, blá, 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 blá. Então, a gente vai usar aquele princípio, né? De somar sempre o primeiro com o último, né? O segundo com o penúltimo. Vamos usar essa lógica, tá bom? Então, eu vou mudar de página aqui. Mudar de página aqui. Sim. Aqui ajustar a largura. Pessoal, depois eu mando esse material para vocês, tá? E olha só. Então, vamos falar de soma, tá? Eu vou chamar a nossa soma de S, tá bom? De S. E aí, para simplificar, né, é SN. Esse SN aqui vai ser o FN do probleminha nosso aí, tá? Então, FN, eu vou renomear, estou renomeando, gente, de SN. O que que significa isso? Significa o seguinte, né? Que eu estou somando o termo A1 mais o A2 e assim por diante até o termo AN. É isso, tá? Então, uma soma de uma progressão aritmética, tá bom? Então, eu estou somando esses carinhas aí. E aí, eu vou usar, né, aquela ideia do Gauss, né? Somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, tá? E assim por diante. Para isso, eu vou até colocar um terminho a mais aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar assim, ó, n-1. Pessoal, vocês entendem que o n-1 é o anterior ao n? Por exemplo, se o n aqui fosse o A10, tá? Quem seria o n-1? Seria o A9, tá bom? Então, é só uma maneira de representar que fica um pouco mais interessante para fazer continha, tá, gente? Por que que eu estou trazendo isso? Porque agora a gente vai usar aquele termo geral que eu calculei para poder encontrar qual é a fórmula da soma, tá? Beleza. Olha só. Eu vou trocar, então, todos os termos aqui pelo termo geral da soma. Então, ó, o A1 vai se manter igual, né? Ele não muda. E o A2, eu vou escrever ele como sendo A1 mais a razão, tá? E aí, imagine que eu fiz isso em todos, gente. Ou seja, no AN-1, a gente vai ter A1 mais, lembre-se da fórmula, A1 mais N-1. Mas espera aí, aqui é N, né? Mas aqui é N-1. Ou seja, vai aparecer o quê? N-2 para mim. Professor do céu, estão fazendo rolo, não estou entendendo. Ó,
Vamos trocar esse N, vocês lembram de eu falar para vocês? Ó, tanto faz, tá? K ou N. Troca o N pelo K. Bota K aqui, ó, para ficar fácil. Para não confundir com o N, né, da próxima página. Não tem problema. Tanto faz. N, K, enfim. Então, aqui, o que aparecer aqui, pessoal, eu vou subtrair 1 aqui. Se aparecer 10 aqui, isso é 10 menos 1. Se aparecer 1.000, 1.000 menos 1. E se aparecer n menos 1? Vai ser n menos 1 menos 1. Tá bom? Então, o que aparecer, né, nesse terminho aqui embaixo, eu vou colocar ele dentro desse parênteses e vou subtrair 1. Tá bom? Então, não se assustem com isso. Tá bom? Então, eu vou colocar um K para poder facilitar aí. Beleza, então, como eu já disse, né, aqui apareceu n menos 1. Então, aqui dentro agora vai ser n menos 1 menos 1. Tá? Pessoal, se vocês não entenderem isso, por favor, me interrompam. Vezes 1 Q, né? Que é a nossa razão. Então, eu só coloquei a formulazinha. E o AN vai ser a mesma coisa, tá? Danilo, Oi. se você puder repetir. Tá, vou repetir. Olha só, o termo geral, eu tinha dito que o termo geral, tá? Só relembrando. O que eu estou dizendo, né? Estou dizendo o seguinte, ó. Se eu quiser, olha essa PG aqui, perdão, essa PA aqui, tá? Olha para ela. E eu te perguntar, né? Qual é, o décimo elemento? Qual é o décimo elemento dessa progressão? 2, 5, 8, 14, enfim. Qual que é o décimo elemento? Eu sei que o primeiro é 2, o segundo é 5, o terceiro é 8, o quarto aqui é 11, mas eu quero o décimo. Eu não vou contar no dedo, né? Eu vou usar o quê? Vou usar a fórmula do termo geral. Ó. Vou usar esse aqui que eu circulei de vermelho, tá? Ou seja, eu quero descobrir quem é o A10. Quem é o A10? É o décimo elemento. Para eu descobrir quem é o A10, eu vou olhar para a fórmula. Primeiro, quem é A1? A1 é o primeiro elemento. Ou seja, 2. Mais. Tá certo? Aí, olha só. Eu estou tentando descobrir o A10. Ou seja, o meu K agora é 10, né? Então vai aparecer o quê aqui? 10 menos 1. Vezes a razão. Quem é a razão? Nesse exemplo que eu dei aqui, a razão é 3, né? A razão aqui é 3, ó. Tá bom? E aí é continha. 2 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 3, conhecido como 27. Ou seja, 29. Ou seja, o décimo termo, 2, 5, 8, 11, 14, blá, 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 blá. Quando eu chegar no décimo termo, eu vou chegar no 29. Ou seja, o décimo termo é o 29. Então, essa fórmula que está circulada em vermelho, ela calcula o termo geral da progressão aritmética. Ok, isso aqui acho que ficou claro. Agora, o que eu estou fazendo lá? Eu estou calculando a soma. Aí eu falei assim, olha só, renomei para mim, tá? Em vez de chamar de f de n, chama de SN, soma dos n termos de uma progressão aritmética. Soma, por isso que eu chamei de S, tá? Mas entenda, é a mesma coisa. Por que eu coloquei S? Porque se você for no Google e colocar lá soma de n termos de uma progressão, vai aparecer com S e não com F, tá? Mas no fundo vai ser a mesma coisa. Olha só, eu estou somando, ou seja, eu estou somando o primeiro termo com o segundo, com o terceiro, tá tudo aqui no meio, ó, com o quarto, com o quinto, com o sexto, até um termo qualquer, que eu chamei de enésimo termo, tá? Até o termo N. E eu disse, gente, quem que é o AN-1? É o cara que está antes dele. Então, se eu estiver somando do 1 até do primeiro termo, né? Não é do 1, do primeiro termo, até o milésimo termo, até o termo 1000, então, quem que é a N 1000, né? Quem que é o AN? Vai ser 1000. Assim, quem que vai ser o N, né? O N vai ser 1000. E quem que vai ser o N menos 1? N menos 1 vai ser 999, tá? Então, estou olhando para o anterior.
Gente, por que que eu estou contando essa história toda? Por quê? Porque eu quero encontrar uma fórmula para eu somar esses termos de uma só vez. Então, o que que eu fiz, né? Primeiro, eu escrevi eles aqui na tela para vocês. Estou somando o A1 com o A2, com o A3, até o enésimo. Depois eu vim substituindo, ó. Então, veja bem, né? O A1 está aqui, ó. Esse aqui é o A1. Agora, olha para cá. Olha só. O A2 é esse termo todo aqui. Tá certo? Olha só. O A3 está aqui no meio. O A4 está aqui no meio, né? E aí, chegou na hora de eu trocar o AN, né, em termos do A1. E eu disse para vocês, gente, trocar o AN menos 1 em termos do A1, né? Então, o AN menos 1, gente, é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui. E aí, né, ficou a dúvida. Por quê? Vamos lá? Vamos repetir a ideia? Olha só. AK é igual. Vou copiar o que está aqui, tá? AK é igual a um mais quem está aqui, menos um vezes a razão. Tá bom? E agora eu quero calcular quanto vale a n menos um. A n menos um, olha só. Esse a n menos um agora é meu k, né? Então agora eu tenho a1 mais k, perdão. Onde tem o k, eu tenho que trocar por quem? Por n menos um. Então, escreve n menos um aqui, né? Ou seja, o n menos um aqui, gente, está no lugar do k. E esse menos um, ele está aqui ainda, não sumiu, tá certo? Isso aqui vezes k. Então, ficou clara a ideia do processo aqui, o porquê que vai ficar n menos um aqui nesse lugar? Deu para entender ou ainda assim está confuso? Deu, Danilo. Beleza. Gente, se eu estiver enrolando muito, fala, professor, isso aí eu já entendi, vai para frente. Porque às vezes eu fico repetindo muito, tá? Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, o AN menos um apareceu por isso, tá? Muito bem. E aí, né, no final das contas, eu tenho o seguinte, eu tenho A1, eu vou só repetir, tá, gente? A1 mais Q mais blá, 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 A1 mais, olha só, N menos 2, né? Eu devo um, devo outro, devo 2, né? Devo um, devo 2. Então, N menos 2, tá bom? Vezes Q mais A1 mais N menos um vezes Q. Olha só, como eu disse, quero somar. Então, vamos somar? Vamos somar. Olha só. Soma para mim A1 A1 com o último. Primeiro com o último. Igual a historinha que eu contei. Soma aí. Quanto que dá essa soma? Dá 2 a 1 mais n menos um vezes q. Correto? Então, soma esse termo aqui, né? O último com o primeiro. Agora soma o segundo com o penúltimo. Né? Quanto que dá essa soma aqui? O mesmo valor. Por quê? Vamos fazer. Eu estou somando A2, perdão, A1 mais Q, que é o segundo termo, mais o penúltimo termo. Olha só quem é o penúltimo. A1 mais N menos 2 vezes Q. Gente, soma isso tudo. Nossa, professor do céu, é A com Q, com N, tá difícil. Não, gente, calma. A letra é só ignora, como se fosse número, tá? Não esquenta com letra, não. Você junta o semelhante, o que não é semelhante, você não junta. Olha só, junta A1 com A1. 2 a 1. Vamos juntar os Qs? Como que eu faço isso? Olha só, eu vou fazer do jeito fácil, mas existe um jeito mais fácil.
tá? Então, olha só, eu vou distribuir aqui, ó, tá? Vou distribuir aqui, vai aparecer aqui para mim esse Q mais o N vezes o Q, mais N vezes Q, menos duas vezes, né? Menos 2 vezes o Q, tá certo? Então, vamos repetir, ó. Esse aqui com esse estão aqui dentro, tá bom? Depois, o Q tá aqui. Depois, distributiva. Distribuir, ó. Q no N, QN. Q com menos 2Q. Tá bom? Então, tá todo mundo aí. Beleza? Gente, por que que eu fiz isso? Porque agora eu consigo, como eu disse, né, juntar os semelhantes. Então, eu vou juntar Q com menos 2Q, viu? Então, vou botar uma igualdade aqui. Olha só, vou repetir o A1. Então, repetir esse carinha aqui. Mais, vou repetir o NQ, tá? Repetir ele aqui. Mais, agora eu vou juntar esses dois caras, ó. Professor, como que eu faço o Q menos 2Q? Como é que é esse negócio? Gente, pensa que é laranja. Eu tenho uma laranja e devo duas laranjas pro cara da feira, né? Então eu preciso pagar com a laranja que eu tenho e ainda vou ficar devendo uma. Ou seja, né? Aqui vai ficar menos que, né? Tô devendo uma laranja. Agora eu vou fazer um processo que a gente chama, que é o processo inverso, né? Do chuveirinho, que chama colocar em evidência, tá? Então, o que que o chuveirinho, né? O que que a distributiva nesse momento aqui fez, né? Multiplicou o Q pelo N, o Q pelo 2. Agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou colocar em evidência o contrário da distributiva. Então, 2A1 mais. Aí eu vou colocar em evidência o Q. Olha só, ele vai ficar aqui em evidência, do lado de fora, evidenciado. Se eu distribuir, eu volto para cá. Mas eu não quero isso, tá? Eu quero é juntar mesmo. Por que que eu quero juntar? Porque eu quero que fique com essa carinha aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Somei o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e tá dando valores iguais, gente. Vocês conseguem enxergar isso, ó? Do mesmo jeito que o Gauss somou 1 com 100, deu 101. Somou 2 com 98, deu 101. Somou 3, perdão, 2 com 99, né? Deu 101. Somou 3 com 98, 101. E ele foi fazendo isso. Aqui a gente consegue fazer a mesma coisa. Primeiro com o último, e barará, barará, pererê, soma tudo. Beleza? Muito bem. Então a gente já entendeu esse processo de ser igual. O que falta agora é a gente saber quanto, né? Quantas vezes que esse processo vai acontecer, né? Eu estou somando, somando e somando, mas quantas vezes isso vai aparecer durante a minha soma, né? Então, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, que eu preciso encerrar. Olha só. Então, deixa eu copiar um negócio aqui que fica mais fácil. Deixa eu copiar esse carinha aqui. Vou copiar assim mesmo. Ver se vai dar certo. Copiar. Beleza. Agora eu vou colar isso aqui. Bem aqui, tá? Olha só. Tá bom. Então, olha só. Estou fazendo a soma. E eu descobri que quando eu somo o primeiro com o último, né? O segundo com o penúltimo, eu sempre obtenho o mesmo valor. Sempre esse valor que está circulado aí na tela. Sempre esse valor circulado aqui. 2A1 mais n menos 1 vezes a razão. Toda vez que eu somo. Só que eu quero somar todos, né? Não é somar só o primeiro com o último. Eu quero somar tudo. O 1 com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Eu quero somar tudo de uma vez. Ótimo. Aí vem a questão. Olha só. Se o n for par, igual a gente estava fazendo aqui no caso dos números, né? Igual a gente fez aqui, ó. Quem é o nosso n aqui nesse exemplo, né? Era o 100, né? Esse carinha aqui era o n. E 100 é um número par. Então, foi muito fácil. Eu simplesmente peguei o 100, né? E dividi por 2. Pronto, deu 50. Por quê? Porque eu fiz pares. Mas e quando a gente não tem pares para fazer, né?
e quando a gente não consegue fazer pares. O que acontece? Olha só, vamos imaginar, tá? Antes de eu explicar isso, vamos imaginar que eu esteja somando um com 2 com 3 e esteja indo até o 100 e depois eu vou até o 101, na verdade. Vou até o 101. E aí? Olha só, pessoal. Se eu fizer isso e eu fizer o mesmo processo, ó, soma primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, eu vou obter agora 102, né? Mas e aí, né? Eu não tenho como fazer pares mais. Por quê? Porque vai faltar um carinha, vai ficar sem par, né? Quem que é o termo que fica sem um companheiro aí, né? Quem são os termos que não se aglutinam, né? Eles não vão se agrupar. Quem é o termo, né? Alguém sabe me dizer aí? Eu estou só juntando um com 101, 2 com 100, o 3 com 99. Mas vai chegar um momento que vai faltar, né? Que é par. Alguém sabe me dizer qual que vai faltar? É aquele que fica no meio? É o que fica no meio, mas quem está no meio de 101? Qual que é o que está no meio de 101? Ninguém sabe, ninguém sabe. Não? Olha só, gente. Quem vai ficar sem par é o 51. Por quê, né? Porque o 50 ele vai agrupar com o 52. E o 51 vai ficar sozinho aqui no meio, olha só. Ou seja, quando eu for fazer a soma, eu vou fazer o mesmo princípio, né? Por quê? Porque eu vou ter os pares, obviamente eu vou ter 50 pares, né? Mas eu vou ter 50 pares vezes o 101, ou perdão, 6 vezes 102, né? Só que aí vai ficar faltando um termo, né? Vai ficar faltando o 51, tá? E aí, né? O que que dá para fazer com isso? A gente precisa enxergar a relação, seguinte relação, né? O primeiro com o último dá 102, né? Mas veja, o que eu estou fazendo é juntando o A1 mais, né? Ou seja, o primeiro com o último, mais o termo geral, que é A1 mais N menos um vezes a razão, tá? E aí eu vou estar agrupando essas coisas, né? Gente, vocês me dão só um minutinho? Eu preciso só atender um negócio aqui e já volto, tá? Só me dá 5 minutos aqui, Sim, tranquila. tá? Já volto. Eu tava explicando, gente, não sei se vocês estão aí, né? Eu tô até com medo, porque tanto tempo fora, estão aí ainda, gente? Vocês estão vivos aí, Sim, tá? Tá bom. Eu estava explicando, né, o porquê que a ideia de somar o primeiro com o último também dá certo quando é ímpar, né? Bom, aí eu estava dizendo o seguinte, por que que dá certo, né? É, como eu disse, o 51 ele fica sobrando, né? Quando a gente faz esse processo aqui, né? O 51 fica sobrando. Mas olha só, se eu escrever assim, ó, 51 vezes, ou perdão, 50 vezes 102, mais, gente, o 51 é a mesma coisa que 102 dividido por 2, tá? Né? É a mesma lógica. Então, gente, o cara que sobra, ele vai ser sempre, né, a metade dessa soma, né, dessa soma do primeiro com o último. Então, a soma do primeiro com o último, no nosso caso, está dando 102. E o cara que está sobrando no meio é justamente a metade. Isso por quê? Porque é uma quantidade ímpar. Se fosse uma quantidade par, isso não aconteceria, tá? Então, eu consigo agrupar isso aqui da seguinte maneira, tá? Eu vou usar a mesma ideia, eu vou colocar o 102 em evidência, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, 102 que multiplica o 50 mais o meio, tá?
Gente, acostume-se com esse estilo, né, de colocar as coisas em evidência, faz parte do cálculo, tá? Então, se eu distribuir, eu volto para o que está ali em cima, tá bom? Mas eu não quero isso, eu quero fazer o contrário, eu quero colocar em evidência, tá bom? E por que que eu estou dizendo isso? Porque quanto vale 50 mais meio, né? 50 mais meio, gente, vale 50,5, tá bom? Que é a mesma coisa, meio é a mesma coisa que 0,5, né? E 50,5 eu vou escrever de um jeito bem esperto, tá? Eu vou escrever 50,5 como sendo 101 dividido por 2. Nossa, senhor, por que que o senhor está fazendo isso? Por quê, gente? Porque, veja, né? Esse número aqui é, né, a soma do A1 com o A101, ou seja, do primeiro com o último. O 101 é o N, né? É o número de termos, né? E dividir por 2 vai fazer sempre parte. Ou seja, o que eu estou dizendo é que quando a gente está analisando esses casos, não interessa se é ímpar ou se é par. O SN, ele é sempre a soma do primeiro com o último dividido por 2 e sempre multiplicado pela quantidade. Quantos que eu tenho de 1 até n? Eu tenho n. Nossa, professor, mas então esse processo que eu estava fazendo aqui, como que eu vou chegar nele? A mesma coisa, olha só. Vamos pegar aqui, né, essa ideia que a gente fez de agrupar, e vamos usar essa mesma ideia, né? O que eu estou dizendo? A soma do primeiro com o último sempre dá esse valor circulado, né? Ou seja, A1 mais a n tem sempre a mesma cara, né? É sempre aquilo ali, ó. Vamos subir aqui para colar de novo. É sempre 2A1, 2A1, mais n menos 1 vezes a razão, multiplicado pela quantidade e dividido por 2, tá? Então não interessa se é ímpar ou se é par. A ideia sempre é soma o primeiro com o último, soma. Quanto que dá? Dá um valor. E aí você multiplica pela quantidade e divide por 2, né? Por quê? Porque a gente usa essa ideia aqui, né, do Gauss, né? Primeiro com o último, sempre. Aí, como eu disse, não interessa se é ímpar, se é par, essa ideia sempre dá certo, tá, gente? Essa expressão feia aqui, às vezes ela é encontrada, vou puxar a seta para baixo, que ficou um pouquinho torto. Mas olha só, ela é encontrada também assim, né? É 2A1n mais n menos 1, razão sobre 2. Ou se não, ele simplifica esse aqui, né? E a gente tem. Cadê? Aqui. A gente tem assim, né? A1 vezes n, mais n vezes n menos 1 vezes a razão. Então, você pode encontrar tanto assim, quanto assim, quanto assim, a soma de um termo geral, né? De uma PA. E aí, eu fiz esse discurso gigantesco, gente. Para quê? Porque agora eu consigo resolver o exercício. Olha só, essa ideia toda foi só para explicar da onde que a fórmula vinha, tá? Como que eu faço essa conta? Então, como que eu faço a 9? Danilo, Oi? desculpa te atrapalhar, é porque Hum. agora vai começar a minha aula. E aí, será que a gente poderia deixar para o próximo atendimento, você explicar a 9 e ficar só na Nossa. teoria de como você explicou? Ai, tem como. Nossa, eu falo demais. Meu Deus. Não, Danilo, que é isso? Não, tá bom essa Jesus explicação, tá ótimo, amado. tranquilo. É porque vai começar mesmo, Não, entendeu? você tá certa. Você tá certa. Tá bom, ó, eu acho que eu marquei um segunda, se eu não me engano. Não, segunda não, gente, que dia que foi? Não, eu esqueci. Eu tenho outro atendimento semana que vem, sem ser na sexta. Eu marquei um outro com vocês. Tá na minha agenda, eu tenho que olhar, eu acabei esquecendo. Mas eu mando no grupo, tá? Tá bom. Danilo, muito Gente, obrigada. Foi ótimo. obrigado a Complicado, vocês. mas tá bom. Não, desculpa aí, eu Obrigada. falo muito. Boa Não, que aula pra isso, tá vocês. ótimo. Continua assim.
Tchau, Falou, Danilo. abraço. Obrigada. Nada. Tá, Danilo. Até mais, Larissa. Tchau, falou.